Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem? Marcelo Bozan falando com vocês, tudo jóia? Hoje vamos fazer aqui um plantão, né? Um plantão de dúvidas que vai ser aberto a todo mundo que tem aí, né, a preocupação com o TPS de 2018. Esse convite, não é, a todos, acho muito válido, não é, que a gente consiga trabalhar, né, essas questões todas que vocês colocaram. Nós estamos ao vivo também no Facebook, né? E estamos gravando esse evento, né? Quem está na sala está me assistindo, né, deve ter percebido que tem um bate-papo ali, tem um chat, né? Vocês podem interagir comigo sem nenhum problema, né? E aí a gente vai conversando sobre as dúvidas. Agora, dessa vez, nesse plantão, nós fizemos um pouquinho diferente. Ao invés de abrirmos para receber as dúvidas agora, certo? Nesse momento, como nós estamos transmitindo ao vivo, fica mais difícil, ficaria muito mais complicado. O que a gente fez, então? Nós enviamos, né, ao longo dessa semana toda, um link para vocês, que vocês poderiam ali depositar as dúvidas. E chegaram dúvidas extraordinárias, não é, aqui para nós. E eu fiquei muito feliz, não é, de ver a qualidade das dúvidas, né? Isso é uma coisa realmente importante para se comentar, já que nós estamos aí há um mês dessa prova, né? Acho que as dúvidas, quanto mais relevantes as dúvidas são, mais eu consigo perceber a profundidade de estudo que vocês vêm fazendo em economia, não é? E eu não tenho dúvida que essa será uma prova com, não, uma competição de altíssimo nível, não é? De altíssimo nível. Eu não vi nenhuma dúvida básica, vamos chamar assim, né? Os alunos que mandaram dúvidas realmente não é aquilo que estão perguntando, não é? Bom, eu já vou para as dúvidas, não é, de vocês. Já daqui a pouco já vou pegar essas dúvidas todas. Agora, uma coisa que eu queria, não é, comentar com vocês e que várias pessoas me escreveram perguntando isso também, né? Disseram, professor, eu ainda não comecei a revisar a economia, então eu gostaria de saber se há alguma referência bibliográfica que eu possa usar para essa revisão. Olha, eu não recomendo uma bibliografia nesse momento, tá certo? Nós estamos aí há um mês da prova. Eu recomendo que vocês peguem as anotações de aulas, anotações, né, de leituras que você tem sobre esses temas, certo? Agora é a grande hora de se utilizar o resumo. E é exatamente por isso que nós sempre batemos, todos os professores falam isso, não é? Nós sempre batemos na questão do resumo. É muito importante que tudo aquilo que vocês leem seja transformado em resumo. Veja, nessa, né, travessia, como eu gosto de chamar, né, nessa travessia da diplomacia, não há muito espaço para leitura solta, não há muito espaço para textos não formalizados. Então, tudo aquilo que você lê é absolutamente fundamental que esteja escrito por você, não é? O que eu quero dizer é que você vai captar as informações em livros de outras pessoas, mas aquilo que você vai ler momentos antes da prova é algo que você escreveu. Você escreveu. Você precisa confiar na tua escrita, precisa treinar a tua escrita. E uma das formas que se tem de fazer isso é justamente montando resumos. Okay? Então, está na hora de retomar aqueles cadernos, todos tentar organizar isso, tá bom?
não tem uma referência que eu possa indicar para vocês, até porque vocês conhecem o edital de economia, é bastante longo, envolve aí, no mínimo 4 matérias que se subdividem, não é? Macroeconomia, microeconomia, história econômica do Brasil, história econômica mundial, mas se pode subdividir isso, certo? Você pega a matéria contabilidade nacional e balanço de pagamentos, é praticamente uma nova frente da economia, não é? Você pega a teoria de desenvolvimento econômico, é praticamente uma outra frente de estudo, economia do setor público, e assim por diante, teoria dos jogos, né? Tudo isso vai extrapolando. Então, é uma matéria muito lança, não é? Não existe uma referência bibliográfica que a gente possa indicar aqui, né? Eu volto a dizer, agora está na hora de usar o volume de resumos que vocês têm, certo? Isso é uma coisa importante, acho que é a principal orientação. Bolzano, eu não tenho resumos, certo? Eu não fiz resumos. Bom, então você vai pegar exercícios. Os exercícios é que vão conduzir a tua revisão, não é? Porque pelo exercício você consegue abrir para muitos temas, você consegue trazer muitos temas. Isso é importante, não é? Isso é muito importante nesse momento de revisão, ok? Claro, o correto é uma revisão feita a partir daquilo que você consolidou, dos resumos, e, além disso, os exercícios. Uma revisão completa, ela não se faz só por teoria, né, ou só por exercícios. Ela se faz, na verdade, nesta composição, certo? E essa composição é absolutamente importante para vocês, certo? Tenho certeza que existem pessoas que estão, né, com grandes resumos na mão, que estão aí trabalhando exercícios já há algum tempo, porque o exercício ele também tem essa característica. Não adianta você trabalhar exercícios 2 meses antes da prova, não é? O exercício é uma coisa que você tem que fazer ao longo do ano todo, você tem que trabalhar isso constantemente, porque é a revisão da revisão, falo isso sempre em sala. Então, a ideia é que vocês trabalhem dentro desse escopo. E quando trabalham direitinho e trazem, né, esse trabalho mais árduo, necessário da composição de resumos da estrutura teórica com os exercícios, com as questões objetivas, surgem essas dúvidas maravilhosas que apareceram aqui, que eu recebi, não é? Eu fiquei surpreso, assim, com a qualidade das dúvidas, e tenho certeza que isso vai enriquecer o caderno de vocês, né? E o mais interessante é que essas dúvidas, elas mostram, em grande parte, né, na maior parte das vezes, elas acabam mostrando que o risco de se cair em pegadinhas que a banca faz. E a banca tem 2 formas de fazer pegadinha, né? Ou ela pega um detalhe do detalhe do detalhe e muda uma palavra e aí você cai na pegadinha. E o que é muito mais comum, a banca joga com a tua ignorância, que muitas vezes não é a tua, não é? Eu vou mostrar isso bem aqui numa abordagem. Não é tua ignorância, mas infelizmente, como vocês acabam muitas vezes tendo pouco tempo, não é? E estudando de uma forma muito corrida, acaba passando alguma coisa que a banca vai usar lá na frente. E o examinador atento, ele sabe onde te pegar, né? Ele sabe onde o aluno vai errar, ele sabe onde o aluno ou a aluna vai preterir no estudo, certo? Vai deixar de lado. Sabe aquela coisa que você acha que você não precisa estudar? É ali que ele vai. Uma outra coisa terrível, né, que vai aparecer aqui, eu vou mostrar para vocês, quando você é ensinado errado, né? Quando os professores não tomam cuidado com o que está sendo colocado. Veja só, tem um negócio nesse mundo, né, da preparação para o CACD, assim como de concurso público de modo geral, que é muito nocivo, certo? Dá a impressão que carga horária baixa é desculpa para o professor aula meia boca.
né? Então, de vez em quando, os professores criam alguns atalhos, tá certo? Porque tem uma carga horária muito baixa, muitas vezes, né? E esses atalhos acabam comprometendo o desempenho do aluno, porque a banca percebe onde está o erro, né? E a banca não percebe, né? Tem aquela coisa, não, a banca pega o material do professor para ver onde o professor errou. Isso é a maior bobagem do mundo. Se alguém já fez uma prova, né, já participou de uma banca examinadora, em qualquer, já participou da equipe, né, que confecciona uma prova numa banca examinadora, seja ela qual for, né, vai ver que você não precisa, na hora de fazer questões da tua matéria, você não precisa pegar material dos outros para saber onde é que os outros estão errando, certo? É muito fácil de saber onde é que os professores de cursinho vão errar, certo? Por quê? Porque é só você ir num detalhe certinho ali, você sabe onde é que pega, tá? Então, tomem cuidado com isso, não é? Porque a qualidade daquilo que vocês veem de aula faz uma puta diferença lá na hora da prova, certo? E fica claro quando eu pego dúvidas num plantão aberto, assim, fica muito que existe ali uma condução que não é uma condução aceitável. E isso é problemático. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou só compartilhar aqui a minha tela, que aí eu consigo, de fato, mostrar. Deixa só eu organizar isto aqui. Vejam, logo na primeira pergunta que me mandaram, eu já percebi. Gente, me deem um feedback aqui no bate-papo, por favor, vendo a apresentação projetada ou o slide aberto. Ah, o slide aberto, beleza. Deixa só eu fazer uma coisa aqui, então. Pronto. Acho que agora vocês estão vendo a projeção, né? Direitinho ali. Sim? Ótimo. Maravilha. Então tá. Então, agora a gente consegue ver isso direitinho. Olha lá. A primeira dúvida que me mandaram é uma dúvida que mostra isso que eu acabo de dizer para vocês. Essa questão, né, da qualidade dos materiais e da especificidade daquilo que a banca pede. E, sobretudo, aquilo que eu gostaria que vocês tomassem cuidado enorme na hora da prova para trabalhar. Veja só. A questão que chegou aqui, eu obviamente não vou falar de quem veio a questão, porque não importa, né? Certamente a pessoa que mandou essa questão está assistindo, então vai ser respondido, ok? A questão que veio diz o seguinte, ó, parte de uma pergunta, não é, do CESP. Um bem inferior apresenta um efeito renda menor que um efeito substituição. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, para solucionar essa dúvida, é o que é um efeito renda e o que é um efeito substituição. Se você pegar livros, manuais, os caras vão escrever páginas e páginas para te explicar isso, certo? É uma explicação densa, matemática. Você pega o livro do Varian, é pior ainda. Daí o cara mete matemática mesmo, em gráficos pesados. Na realidade, não precisa de nada disso, cara. O que é um efeito renda, o que é um efeito substituição, é só você se imaginar dentro de um supermercado, ok? Você está ali, dentro de um supermercado. E você pegou um chocolate para comprar, certo? Pegou um chocolate lá que custa R$10, certo? Você está feliz, você tem R$10 no bolso, ok? E você está com o chocolate na mão e está indo ao caixa. Beleza. No meio desse caminho, alguém lá dentro do supermercado fala, olha,
Infelizmente, nós erramos a precificação, não é, do chocolate. E aquele chocolate que nós tínhamos colocado com o valor, não é, de R$ 10, na verdade, ele não custa R$ 10. Esse chocolate custa R$ 15. Como um agente econômico de demanda, você vai tomar um susto. Né? Você vai tomar um susto. E esse susto, ele tem dois reflexos, que são, na verdade, reflexos inconscientes. Né? Agora eu vou te explicar, você vai percebê-los. Mas na hora você não percebe, porque você faz isso, não é? Intuitivamente. Quando você ouve que aquele bem tem um preço maior, uma frustração, portanto, né, do consumo, a primeira coisa que te vem à cabeça é, peraí, se isso aqui ficou tão caro assim, e a minha renda é contada, será que eu posso substituir uma coisa pela outra? Então, a primeira coisa que vem à tua cabeça é, será que existe um potencial de substituição? Né? Porque você vai querer continuar comprando, você quer comprar um outro chocolate, talvez, certo? Você busca a substituição. Isso é a primeira coisa. Né? O segundo reflexo desse susto é, pô, agora custa muito mais caro. Será que eu vou perder potência na minha renda? Será que o meu poder de compra vai mudar? Não é? O que vai acontecer a partir daí se eu tiver que pagar mais caro neste chocolate? O meu poder de compra vai ser afetado. Lógico, isso passa na tua cabeça num milissegundo, né? Mas é um choque, é uma frustração de demanda que você vive diariamente. Diariamente. Né? Você vai comprar o chocolate, o cara fala que o preço subiu, a primeira coisa que te vem à cabeça é, pô, será que eu posso trocar isso por uma outra coisa? Será que eu posso substituir isso por outra coisa? Este primeiro efeito deste susto é chamado de efeito substituição. E a partir daí você pensa, nossa, mas como subiu isso, né? Será que o meu poder de compra agora vai ser o mesmo? Será que isso vai impactar muito no meu poder de compra? Este efeito que deriva desse susto, dessa frustração econômica, é o efeito renda. E isso vai te acompanhar em todo o movimento dentro do sistema capitalista. Você vive no sistema capitalista de frustrações econômicas. Por quê? Porque a economia, ela é montada a partir da escassez. É a teoria da escassez. Você estuda a escassez. E esses efeitos são efeitos absolutamente lógicos a partir de uma mudança, não é, em um determinado contexto, num comportamento de um agente, enfim. Então, antes de tudo, é entender o que é o efeito substituição e o que é o efeito renda. Né? Isso é a primeira coisa. E aí, você pode raciocinar sobre isso. Não é? Imagine que você tenha dentro do teu carrinho de compras dois produtos. Vamos imaginar o produto... deixa eu pegar um bem... Pode ser chocolate e produto de limpeza. Tem lá chocolate e produto de limpeza. Você está levando um chocolate e uma quantidade de produtos de limpeza para casa, que é o que você precisa. E tem a renda contada, R$ 100 no bolso. Não vai ter nem mais nem menos do que isso. R$ 100, certo? De repente, alguém anuncia lá e diz que o preço do chocolate é o dobro do que era. Bom, isso vai te gerar aquele susto econômico, não é? Aquela frustração. Primeiro efeito. Primeira coisa que você vai pensar. Falar, não, peraí, se o chocolate ficou mais caro, é bastante lógico que eu deixe um pouco de chocolate e leve mais produto de limpeza para isso seria um processo de substituição, não é? Além disso, o segundo movimento que vai para você, não é, é o efeito renda. Quando você deixa de comprar chocolate, você tem uma liberação de, né, uma liberação de renda que pode ser canalizada para a compra de mais produto de limpeza.
certo? Dependendo da intensidade desta liberação e dependendo, né, se você vai ou não produto de limpeza, dá para você saber a característica do bem. Né? Dá para você saber qual é a característica do bem. Por exemplo, se o chocolate ele ficou mais caro, você deixou de comprar chocolate e comprou mais produto de limpeza, ok? Nós estamos falando aqui de dois bens que são normais. Quando o preço do chocolate aumentou, você substituiu por produto de limpeza, diminuiu a demanda de chocolate, aumentou a de produto de limpeza. Por quê? Porque houve a substituição e, além disso, com a liberação de renda, que você conseguiu, né, do chocolate, você injetou lá na compra de produto de limpeza. E, claro, quanto mais rico você é, mais você compra o produto de limpeza, então ele é um bem normal. É uma forma. Poderia ser diferente? Poderia. Concorda comigo que o preço do chocolate poderia ter aumentado, você poderia ter tomado um susto, não é? E aí, quando você substituiu do chocolate para o produto de limpeza, certo? Você não levou muito mais produto de limpeza, você levou só um pouquinho a mais. Você falou assim, quer saber? Não vou gastar esse dinheiro com produto de limpeza não, cara. Certo? Não. Deixa, vou pagar um pouquinho mais caro no chocolate, mas eu não vou levar muito produto de limpeza não. Ou seja, quando houve liberação de renda para a tua mão, ao invés de você canalizar essa renda que sobrou do chocolate para o produto de limpeza, você resolveu não fazer. Isso mostra muita coisa do produto de limpeza, né? Porque é um tipo de produto, nesse segundo exemplo que eu estou dando aqui, dizer, o produto de limpeza é aquele produto em que, quando você fica mais rico, porque liberou mais renda no consumo, quando você ficou mais rico, você não comprou tanto mais dele. Aliás, você quase não comprou mais dele. Sabe? É o que nós chamamos de um bem inferior. Isso é um bem, né? Bom, então essa é a ideia, certo? Vejam. Então, no bem inferior, ele apresenta um efeito renda menor que o efeito substituição. É verdade, porque você comprou só mais um pouquinho do produto de limpeza se ele for inferior. Né? Então, a questão está correta. Né? Aqui, ela não tem erro. Né? O gabarito dela está correto. Agora, tem uma coisa que depois, né, o aluno me mandou aqui, colocou que eu achei muito interessante. Veja só, eu marcaria errado porque um bem de Giffen é um bem inferior e tem efeito renda maior que a substituição. É aí que tá. É aí que a banca derruba vocês por uma culpa que não é de vocês. Gente, um bem de Giffen, ele não é um bem inferior. Ele não é um bem inferior. Ele é um bem que apresenta características de inferioridade. Ele até parece um bem inferior, mas ele não é inferior. Por que o bem de Giffen não é um bem inferior? Isto é uma simplificação que, infelizmente, é feita quando explicam as coisas para vocês. Um bem de Giffen, ele não é um bem inferior. Porque o bem inferior, ele é um bem que responde negativamente à renda. Quando você aumenta a renda da pessoa, ela compra menos. Isso é um bem inferior. Ok? O bem de Giffen, ele não sofre alteração porque a renda mudou. O bem de Giffen é aquele exemplo da batata inglesa. Lembram? Que o inglês ele entra no supermercado, aí, claro, batata para eles é muito mais barato, e é a alimentação básica, né? É muito mais barato do que a carne. Então, esse inglês entrou no supermercado, colocou uma montanha de carne no carrinho. E colocou só um pouco, colocou uma montanha de batata no carrinho, que é mais barato. E colocou só um pouquinho de carne,
porque ele quer ter carne também, mas é muito caro. De repente, ele está indo ao caixa e alguém diz lá no supermercado: infelizmente, nós erramos a precificação da batata e a batata custa 10% a mais. Pô, ferrou para esse cara. Ele vai tomar o susto? Claro. A primeira coisa que ele vai pensar é: peraí, se a batata ficou mais cara, eu gostaria de substituir batata por carne. Só que ele vai perceber o seguinte, que não dá, né, gente? Concorda comigo que se ele liberar a renda, olha o efeito renda aí, ó. Se ele liberar a renda da batata para comprar carne, ele não vai conseguir comprar. Porque a carne é muito mais cara do que o bem básico, do que a batata inglesa. O que esse cara vai fazer? Por incrível que pareça, como a batata ficou mais cara, ele vai deixar de levar carne, ele vai liberar a renda da carne para comprar mais batata. Então, o bem de Giffen, quando o preço desse bem sobe, ele vende mais, porque ele puxa a renda dos outros. Olha o efeito renda aí. Né? Ele está puxando esse efeito. E esse efeito é muito forte sobre o bem de Giffen. Agora, o bem de Giffen é um bem inferior? Não. Ele não é um bem inferior. Ele é um bem que tem características de inferioridade. Porque quando, não é, o indivíduo fica, teoricamente, mais pobre, perde poder de compra, porque o preço subiu, você compra mais do bem de Giffen, da batata. Só que toma cuidado, porque não foi a renda que mudou. O inglês entrou com determinada renda no supermercado e continua com a mesma renda. Para ter um efeito de inferioridade, você tem que mudar a renda desse cara. Não foi o caso. Tá? Então, muito cuidado, porque ele não é um bem inferior. Ele tem características de inferioridade. Mas veja, o bem inferior é movido por mudanças na renda, ao passo que o bem de Giffen é movido por mudanças no seu preço. Então, uma coisa não é outra. Não é outra. Tá bom? E aí, né, cuidado, porque quando ele está falando de um bem inferior na questão, ele não está falando nada de Giffen. É incompatível. Porque se é um bem inferior, é a renda que está comandando e não o preço. Ok? Então tá aí, ó. Né? Quem fez essa pergunta tá respondido. Né? Tanto o gabarito está comentado aqui, como está explicado efeito renda, efeito substituição, e tá o alerta para vocês. Um bem de Giffen, ele tem características de inferioridade, mas ele não é um bem inferior. Porque um bem inferior é movido pela renda, o bem de Giffen é movido pelo preço. Ok? Isso é uma coisa bastante importante nessa análise. Ok? Tá, então. Primeira dúvida resolvida. Veja a segunda. A segunda é uma pergunta de que eu gostei muito, não é? E eu quero comentar um pouquinho isso. Ó, sabendo que ninguém tem bola de cristal, o que é verdade, muito verdade, com quanta profundidade você acha que devemos conhecer o balanço de pagamentos, né, da sexta edição do manual da FMI e os números das contas nacionais brasileiras? Vale a pena investir tempo para se aprofundar nisso? Olha, é o seguinte, balanço de pagamento 6 foi questão de terceira fase já. Então, isso é uma matéria muito importante. Contas nacionais, a mesma coisa. Tá? Sem sombra de dúvidas, você precisa conhecer a estrutura do balanço, precisa conhecer as contas nacionais brasileiras, não é? Tudo isso é necessário, quer dizer, uma parte da macroeconomia que tem que ser estudada. Agora, uma coisa importante que eu sempre recomendo é que esta matéria ela deve ser revisada nas últimas semanas antes da prova, tipo, nas últimas 2 semanas antes da prova. Por quê? Porque você vai ter que mentalizar alguns conceitos ali, né? Vai ter que decorar algumas coisas. Não é muita coisa, mas vai ter que decorar. Então é melhor que você faça isso antes da prova. Isso é a primeira dica que eu dou. Segundo, tem que saber, sim, o balanço de pagamentos. Né? Isso é uma questão fundamental. Agora, não é para ficar decorando número, certo? A exportação foi de tanto. Não. Você tem que saber grandezas.
não é? Números que são, você tem que saber se aumentou, se diminuiu, até para argumentar, né? Não só no TPS, mas também na terceira fase. A gente sempre fala em economia que o importante é que você conheça as tendências da economia atual, aquilo que está rolando, não é? Aquilo que está acontecendo. Bolzan, onde eu vou buscar isso? Cara, você vai buscar isso onde todo economista vai buscar isso. Vai buscar isso nas últimas 3 atas do Copom. Então, assim, precisa, nas últimas 2 semanas, ler as 3 últimas atas do Copom. É muita coisa, Bolzan? Não, não é. São 3 páginas cada uma delas. Certo? Tem um resumo lá. Você não vai ler a ata inteira, você lê só o resumo da ata. Né? Mas ali você vai ter informações, né, relevantes sobre o que está acontecendo, né, atualmente na economia brasileira. Tá certo? Então, não deixem de ler as últimas 3 atas. Isso é fundamental para o TPS e para a terceira fase. Hein? Tem que estar informada com relação a isso. Inflação, tudo isso aí aparece lá. Bom? Então, é fundamental, sim. A próxima. Essa é uma questão que foi uma questão difícil pelo visto, né? Foi uma questão difícil lá no TPS de 2010, porque sempre me perguntam sobre essa questão, a explicação sobre essa questão. E mecanicamente, gente, vocês vão ver que ela é simples. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos discutir essa questão aqui para vocês não terem mais dúvida nenhuma sobre ela, né? Vamos trabalhar isso de uma forma bem lógica, simples, direta, para vocês aprenderem a relacionar o câmbio, a dinâmica na economia. Veja só, tenho dúvida em 2 itens do TPS 2010. Questão 53. Vamos lá. Letra A. No longo prazo, a adoção de barreiras comerciais, como, por exemplo, tarifas e cotas à importação, conduz ao aumento da taxa de câmbio real, o que favorece o aumento das exportações líquidas da economia e a redução do déficit de conta corrente na economia. Bom, aqui tem o seguinte, tá? Aqui tem o seguinte. Veja lá que ele pontuou. Ele não está falando de qualquer prazo. E isso muda tudo aqui, ó, nessa questão. Veja que ele está falando de prazo. Gente, longo prazo, isso estava até rolando aqui num grupo de WhatsApp, né? Que eu tenho com os alunos do curso. Estava rolando. Bolzão, o que é o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo? O longuíssimo prazo. Isso é muito difícil de precisar, tá? Porque muda muito de modelo para modelo e muda muito de economia para economia. Mas o curto prazo, 1 ano, é uma temporalidade aceitável. Acima de 1 ano, de 1 a 2 anos, é médio prazo. Acima de 2, seria uma característica já de longo prazo. Isso para a maior parte dos modelos, certo? Então, você teria essa dinâmica. Aqui, quando você fala de longo prazo, é um momento em que já deu tempo para que ciclos fossem encerrados na economia, porque na economia tudo é cíclico. Então, vamos pensar aqui. Vamos organizar o nosso raciocínio sobre isso, porque ele está falando da imposição de uma barreira comercial. Não é? Ora, quem coloca uma barreira comercial, gente, seja a tarifação ou a cotização, que vai mexer com quantidade, né? Tanto uma quanto a outra, o que se espera é preservar reservas econômicas no país, reservas internacionais no país. Você quer fazer com que o volume de dólares, por exemplo, fique maior aqui dentro. Você quer impedir a saída, não é, dessas divisas internacionais. Bom, se eu impuser uma barreira às importações, né, se eu colocar essa defesa econômica, bom, colocando as barreiras, concorda comigo que eu vou ter mais moeda estrangeira dentro do país? Ela vai se tornar mais abundante, porque ela não vai sair. Então, essa moeda vai ficar mais abundante aqui dentro.
Se essa moeda se torna mais abundante dentro do país, ela perde valor, o real ganha valor. Então, houve aqui uma valorização do real no longo prazo. Se há uma valorização da moeda nacional, você, no longo prazo, vai exportar menos e vai importar mais. Então, notem que no curto prazo, sim, uma barreira alfandegária, ela vai reduzir a tua perda de divisas, mas ela não dura no longo prazo. No longo prazo, o longo prazo é um tempo suficiente para que a abundância da moeda estrangeira dentro do país valorize a moeda nacional. E esta valorização, não é, no longo prazo, acaba incentivando as importações e diminuindo as exportações. Então, como a questão diz, a adoção de barreiras comerciais, como, por exemplo, tarifas e cotas à importação, conduz ao aumento da taxa de câmbio real? Não, porque, na verdade, né, aumentar a taxa de câmbio é desvalorizar a moeda, né? Está distanciando o valor das moedas. Se você tem aqui, né, essa valorização da moeda, porque a taxa de câmbio está caindo. Você diminuiu a taxa de câmbio. Né? Então, você diminui a taxa de câmbio, valoriza a moeda e ele continua. O que favorece o aumento das exportações líquidas da economia não diminui no longo prazo as exportações líquidas. Porque a importação vai subir e a exportação vai diminuir. Sempre lembrando que exportações líquidas é exportação menos a importação. E reduz o déficit de conta corrente na economia? Não reduz, não. Veja, vai aumentar o déficit. Na conta corrente, não tem lá o balanço comercial? Se o balanço comercial ele é afetado negativamente, a tendência é que você tenha, não é, um maior déficit de conta corrente na economia. Então, tá errado, não é? O gabarito consta como errado, e aí agora acho que fica mais fácil de visualizar o erro da questão. Gente, não tem erro. A dica que eu dou para vocês para o TPS, quando tiver abordagem cambial no negócio, certo? Quando tiver abordagem cambial, quando tiver abordagem cambial, vai para a relação de abundância e escassez das moedas. Pensa nessa dinâmica de abundância e escassez. Você vai achar a resposta ali, porque é aquilo ali que vai te mostrar o comportamento do câmbio, né? O que vai efetivamente acontecer com a dinâmica cambial. Então, sempre falou de tarifa, cotas, essas coisas no longo prazo, no curto prazo, raciocina o que vai acontecer com a quantidade de moeda. Isso é uma coisa importante. Esta análise aqui, ela vale, tá certo, para a nossa realidade econômica, ok? Mas quando se analisa a questão norte-americana, né, nos Estados Unidos, aí muda um pouco, porque nós estamos falando estritamente de moeda nacional, ok? A dinâmica de tarifação e cotização nos Estados Unidos é completamente diferente, porque a modelagem é outra, certo? Basta você lembrar que eles não têm o dólar como referência, né? A referência deles é natural, certo? Então, aí muda um pouquinho, beleza, Kleber? Né? Então, isso que eu estou analisando aqui vale para as economias brasileiras, né? Para a economia brasileira, para as economias como a brasileira, certo? E não para a estrutura norte-americana, certo? Isso, né? Essa discussão, ela acaba ensejando uma outra aqui que é subjacente. Cuidado, porque vocês estão fazendo uma prova para se tornarem diplomatas brasileiros, certo? O que isso significa? Significa que a banca, ela vai ter foco na economia brasileira. Então, nessa questão, por exemplo, não é obrigação do CESP colocar lá, mas isso aí teria que dizer que estava falando do contexto brasileiro. Não precisa. Eles só vão informar o contexto quando não for o brasileiro. No contexto americano, no contexto chinês, aí sim. Agora, o padrão é o Brasil.
Você está analisando a tua economia. O que eles querem saber é se você tem ferramental para analisar a tua economia, não a economia dos outros. Certo? Esse é o padrão na macro e na microeconomia. Perfeito? Tá, então, essa é uma questão interessante aqui. Vamos ver qual foi a próxima que chegou. Essa também achei uma questão muito legal, né? Uma dúvida muito legal sobre um tema que entrou recentemente no edital, não é? Na verdade, já estava camuflado no edital, mas apareceu agora, né? Eu acho bem interessante essa questão. A Ana tá fazendo uma pergunta aqui bem legal, tá dizendo, professor, de qualquer forma, na dúvida anterior, a redução, a redução seria da taxa de câmbio nominal, não? Na verdade, não dá para a gente saber, Ana, se é nominal ou real, porque ele não falou nada de preço, né? Não falou nada de deterioração dos termos de troca, tá certo? Então, a gente não consegue avaliar, né, se é a taxa nominal ou real. Se ele tivesse colocado taxa nominal, não ia fazer diferença aqui, certo? Aliás, se ele tivesse colocado só, não ia fazer diferença, porque ele não deu a informação necessária, não é, para que a gente pudesse julgar se era real ou nominal, tá bom? Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Aumento da taxa de câmbio é igual a desvalorização da moeda doméstica, né? Exatamente isso, viu? Porque pensa na taxa de câmbio como uma régua que vai medir a distância entre as duas moedas. Quando as moedas se distanciam, ou seja, vai de 1 para 1 para 1 para 4, por exemplo, se tem uma maior distância de valor entre as moedas, você aumentou a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é essa régua, é o que mostra essa distância. Se você diminui a distância, está 1 para 1, né? Você tem lá uma taxa de câmbio menor, certo? Aumentou a taxa de câmbio, você desvaloriza a moeda porque distancia de valor. Exemplo em sala de aula, que nesses dias me falaram, pô, Bolzan, eu estou fazendo a prova lá do CACD, né, do ano passado, e aí eu só vejo a galera fazendo assim, ó, né, é exatamente isso, né, é só lembrar que isso é uma desvalorização, você vê que a taxa de câmbio subiu, ok? É isso? Essa era a pergunta? Beleza, ótimo. Então tá, então é isso. Vamos lá para essa outra dúvida aqui, ó, da questão 55, né? A presença de substanciais economias de escala, a presença de substanciais economias externas de escala em determinada indústria é compatível com a existência de uma curva de oferta de longo prazo positivamente inclinada. Meu Deus do céu, né? Falando dessa forma parece a coisa mais complexa do mundo. Aprendam a pensar na economia fugindo um pouquinho dessa linguagem técnica. Muitas vezes o cara escreve coisas só para te assustar. Veja, uma curva de oferta de longo prazo positivamente inclinada. Gente, você não sabe o que é uma curva de oferta? Ela não é positivamente inclinada? Quando você aumenta o preço, o produtor, o ofertante, não quer ofertar mais? Então, quanto maior o preço, maior a oferta. É natural isso, certo? Ah, mas ele falou de longo prazo. Depois você pensa nisso. Primeiro parte daquilo que você sabe, né? Ela é positivamente inclinada. Agora, uma curva que é positivamente inclinada, né, você pode pensar nessa curva na realidade, você pode pensar na construção dessa curva. Você não tem aqui, ó, preço e aqui quantidade, né? Preço e quantidade. Veja, você pode construir a curva de oferta. Ela vai se moldando conforme você vai aumentando a quantidade aqui, ó. Essa aqui, né, é a curva que mostra a quantidade ofertada. E aí, ele te dá uma informação interessante. Ele está falando, ó, substanciais economias externas de escala. Economia de escala é a resposta que a produção gera, portanto, a oferta, é a resposta que a produção gera
quando você altera o número de trabalhadores e de máquinas que estão envolvidas naquela firma de produção, naquela estrutura de produção. Se você, não é, aumenta consideravelmente, não é, o número de fatores, né? Então, vamos imaginar que você tenha lá uma produção que é feita numa função aqui, ó, de capital e de trabalho. Se você chegar nessa função e acontecer isto aqui, ó, veja, se você aumentar a quantidade de máquinas e aumentar a quantidade de trabalhadores em 3, mas a produção aumentar só em 2, você tem o que os economistas chamam de uma economia decrescente, né? Decrescente de escala. Veja, é porque, na verdade, o teu esforço está sendo muito grande para você conseguir produzir menos, né? Para você conseguir produzir um pouco só a mais. Veja, lá você triplicou o número de fatores para ter a produção apenas dobrando. Então, o esforço foi muito grande. Alguns economistas chamam isso de deseconomia de escala. Dá na mesma. Dá na mesma. Não vai mudar nada. Uma outra possibilidade, você verifica quando ocorre isso aqui, ó. Quando você dobra o número de fatores, multiplica por 2, e a produção dobra. Nesse caso, aquilo que nós chamamos de uma constância de escala. Não é? É um rendimento constante de escala. Ou então, você pode ter esse outro cenário aqui, ó. Quando você multiplica o número de fatores por 2, aumenta, dobra, né, o número de máquinas e dobra o número de trabalhadores, e a produção mais do que dobra. Nesse caso, você tem uma produção, né, ou um rendimento crescente de escala. Ou, se você quiser, uma economia de escala. Pronto. Veja, isso, na verdade, gente, vai mostrar o quê? O que essa estrutura aí vai mostrar? Vai mostrar, na verdade, a velocidade com a qual esta curva aqui, ó, se forma. A velocidade. Se você tiver um rendimento crescente de escala, essa curva sobe rapidinho. Se você tiver um rendimento decrescente de escala, ela vai subir, mas ela vai subir mais lentamente. Imagina que o gráfico está sendo construído. Se ele é construído rapidamente, é porque você tem uma economia de escala. Está fácil produzir. Se você tem uma deseconomia de escala, a curva vai subir, mas ela vai subir mais lentamente. Agora, uma coisa é certa. Todas essas coisas que eu falei para vocês vai fazer a curva crescer. Isso não vai mudar. Vai fazer ela crescer. Isto é uma economia interna de escala. Veja, nós estamos analisando a firma, a fábrica. Não é o capital e o trabalho desta fábrica que eu estou mexendo aí, ó. Ó que beleza. Então é interno essa porra. Agora, de vez em quando, acontecem coisas fora da empresa que ajudam a empresa. Por exemplo, vamos pensar que a tua empresa ela dependa de logística. De repente, alguém desenvolve uma tecnologia logística que é muito mais barata. Pô, certamente você vai ter um ganho na oferta. Porque é algo de fora do modelo que está impactando na tua dinâmica de produção. Ora, mas se é uma economia externa, se alguém ganhou com essa economia de escala e isso te beneficiou, né, te ajudou na produção, veja, é algo que veio de fora, não está no gráfico, na estrutura original aqui desse gráfico. Perfeito? Então, na verdade, o que vai ter
é um deslocamento da curva. Olha lá, ó, não é um fator exógeno, é um fator exógeno. Aí, ó, este fator exógeno, ele vai, né, na verdade, deslocar a curva. Tudo que vem de fora desloca a curva. É um deslocamento da curva e não ao longo da curva. Você não está construindo a curva. Por isso que eu coloquei aqui, olha, quando você fala de economia interna de escala, a economia de escala, normalmente chamada, você tem mudanças ao longo da curva, que a curva vai se construindo. Isso é um movimento que forma a curva. E que a gente pode discutir se ele é mais veloz, menos veloz, enfim, você pode discutir. Né? Mas fato é que ele vai acontecer. Quando você fala de uma economia externa de escala, né, isso significa que essa curva ela vai se deslocar. É um fator exógeno. Então, a curva se desloca. Ela não tem a ver com o fato da curva ser positivamente inclinada, porque ela não participa da construção da curva. A curva já existe. O que a economia externa de escala faz é deslocar a curva que já existe, amplificando os efeitos da oferta, claro, mas ela não participa da construção dessa curva. Perfeito? Essa é a ideia. Né? Quer dizer, aqui, essa é uma das formas de explicar isso. Né? Eu tentei puxar aqui nessa explicação, para facilitar, né, para vocês não esquecerem, eu tentei puxar um conhecimento que vocês certamente têm, que é o deslocamento da curva ou deslocamento ao longo da curva. Eu montei a explicação para vocês naquele ferramental mais simples da micro. Não é? Ah, mudou o preço e a quantidade, é um deslocamento ao longo da curva, porque está formando a curva. Não é? Ah, não, mas mudou uma outra variável que não está no gráfico. Ah, então é um deslocamento da curva. Certo? E aí ela pula. Então, vai acontecer dessa forma. Né? Isso é a forma que a gente tem de trabalhar. A Lívia está fazendo uma pergunta aqui bem legal. Ela está dizendo o seguinte: Bolzano, a teoria da curva de oferta está ok, mas o aumento da competitividade não poderia também levar a preços menores por questão de competitividade mesmo? Lívia, não tenho a menor dúvida. Certo? Isso que você está falando é correto. Se você tem maior competição, não é? Você certamente tem um menor preço. Se você tem uma maior competitividade, se a empresa se torna mais competitiva, pode ser que o preço caia. É verdade. As duas formas de se avaliar aqui são corretas. O problema, Olivia, é que a questão não falou isso. Você entende? Quer dizer, isso aí seria um fator exógeno também. Né? Não tenha dúvida. Agora, a questão não menciona isso. Essa é a primeira coisa. E veja, eu posso ter um deslocamento da curva e o preço cair. O equilíbrio se dá num outro padrão de preço. Né? Então, você poderia ter um preço nessa curva aqui, e depois, quando a curva se deslocou, esse preço pode vir para cá. Você pode ter uma quebra, né, nessa estrutura aqui. É possível que isso aconteça. Aliás, em mercados com preço administrado, por exemplo, é muito comum esse tipo de racha na curva, né? Isso pode acontecer. Você me entendeu, Lívia? Legal, ótimo. Então tá aí. Essa foi uma outra dúvida que chegou a mim. Vamos ver a próxima aqui. Essa é uma questão aí de economia brasileira, não é? Então, vamos ver. Olha só. Mais, na verdade, quem me fez essa pergunta, eu tenho certeza que conhece o modelo, né? Na verdade, acho que foi mais para tirar a dúvida se isso realmente aconteceu durante o plano de metas. Então, vamos ver aqui, ó. Gostaria que comentasse a seguinte questão. Em sua interpretação sobre a crise do período, Celso Furtado, em Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, associa a perda de dinamismo do crescimento à queda da relação capital-produto dos novos segmentos industriais internalizados no período do plano de metas. Então, o que o Furtado está dizendo
nessa questão é algo que vai aparecer, por exemplo, no plano trienal. Não é? Ele vai dizer, olha, um dos grandes problemas, não é, que você tem no pós-plano de metas, né, no período posterior ao plano de metas, é que os investimentos de curto prazo aprofundaram e muito o processo de substituição de importações. Só que você não teve tempo para mexer em estruturas de longo prazo, capital e produto. Capital e trabalho. Não foi possível construir uma tecnologia que desse sustentação a todos os investimentos, porque isso é um impacto de longo prazo. Perfeito? Isso é uma coisa fundamental aqui, né? Quando ele fala a queda da relação produto-capital, ele está dizendo que nós estamos perdendo o dinamismo pela baixa de produtividade. A economia ela vai se estagnando, não é? E isso vai sucateando parte daqueles investimentos que foram feitos. E você cria uma capacidade ociosa. Não é à toa que no plano trienal, uma das coisas que o Celso Furtado vai colocar, e isso que foi colocado, né, aqui no subdesenvolvimento e estagnação na América Latina, é uma análise daquele período. O que o Furtado vai colocar aí é o seguinte, olha, durante o plano trienal foi necessário investir na dinâmica de produtividade, no incremento de produtividade. Não é à toa que ele vai falar de capacitação da mão de obra por cursos técnicos, vai falar de reforma agrária, no sentido da ampliação da produtividade da terra, não é? Você tem ali tentativa de investimento tecnológico ou, pelo menos, uma tentativa, né, de absorção de um capital estrangeiro, que não vai acontecer, porque o período é muito tumultuado politicamente também, mas a ideia, né, do plano trienal era justamente trazer essa composição de capital e trabalho com maior produtividade para dinamizar e restaurar a capacidade produtiva. Não é? Fazer com que aquela capacidade que fora criada no plano de metas, ela fosse preenchida, que você não tivesse ociosidade no sistema. Não é? Essa é uma das reações que o Furtado vai fazer. E uma coisa muito interessante, para pegar essa questão e aprofundar aqui um pouquinho, se vocês se lembram bem na história, o Delfim Neto, lá no primeiro PND, né, na época do milagre econômico, no período do milagre econômico, uma das coisas que o Delfim vai fazer é emitir moeda e injetar essa moeda justamente naqueles setores que foram descritos como detentores de capacidade ociosa. Não é? Ele vai emitir moeda e a inflação vai cair. Aí você fala, peraí, como é que pode? Porque, na verdade, ele injetou dinheiro em estruturas com capacidade ociosa. Você vai e libera crédito para aquele empresário que estava com a firma quase parada. Esse cara obtém o crédito, põe para funcionar, a oferta cresce até o patamar de demanda. Quando você tem igualdade de demanda e oferta, o preço para de subir, porque chegou ao equilíbrio. Então, essa é a ideia. Né? Você tem um movimento aí que trabalha justamente com essa relação capital-produto, não é? Que é uma relação de longo prazo. Então, de fato, isso é o que vai acontecer. Né? Esses segmentos industriais que foram construídos durante o período do plano de metas foram estruturados, mas é muito difícil você conseguir manter num país que não tem tecnologia autárquica, né, própria, manter essa relação da produtividade, forçando ou pelo menos estabilizando a relação produto-capital. Né? Isso é algo fundamental. Ok? Tá, então. Isso é uma dúvida bem bacana. Vamos ver aqui a próxima dúvida. Deixa eu só pegar. Essa aqui eu achei muito interessante mesmo. Né? Até coloquei um gráfico para vocês. Veja, os efeitos multiplicador e deslocamento, cuidado, são dois efeitos diferentes, hein? Dois efeitos diferentes, não é a mesma coisa.
Os efeitos multiplicadores de deslocamento na economia, relacionados às alterações nas compras do governo, podem ocorrer de forma simultânea. Como mensurar quais desses dois efeitos será preponderante numa determinada situação? Bom, a primeira coisa aqui é perceber que são dois efeitos diferentes. O efeito multiplicador, de que nós estamos falando, é certamente o efeito multiplicador keynesiano aqui. Esse efeito multiplicador keynesiano é aquele efeito que nasce lá do mercado de bens, da economia, certo? Que é a teoria keynesiana. Não é? Ou seja, o efeito multiplicador keynesiano, ele nasce daquela relação y igual C mais I mais G. Se você fizer a abertura matemática disso, você vai chegar a y, que é igual a 1 sobre 1 menos Czinho, C minúsculo, propensão marginal a consumir, que multiplica as estruturas autônomas no modelo, né? Consumo autônomo, menos a tributação pautada pelo consumo, mais o investimento autônomo, mais o gasto de governo. Pronto. Simplifiquei a teoria aqui para nós. Né? Veja, o efeito multiplicador keynesiano é esse aqui, ó. É esse aqui. Sempre que você tem mudanças nas compras do governo, né, nos gastos públicos, esse efeito está rolando. Porque, veja, se você aumenta o gasto público, se você variar o gasto público aqui, automaticamente você vai variar a produção. Vai variar o PIB do país. Só que ele vai sempre variar numa proporção mais acelerada, por conta deste cidadão aqui, ó. Por conta deste 1 sobre 1 menos C, que é o efeito multiplicador keynesiano. Ok? Então, nesse caso, se a conta pública, né, se o gasto público aumentou em 100 milhões, a renda vai aumentar em 100 milhões, vai aumentar em mais do que 100 milhões, não é? Dada a existência desse efeito multiplicador. Então, isto vai acontecer sempre. Para qualquer uma dessas variáveis que você modificar aqui, ó, né, você vai ter um impacto do efeito multiplicador. Agora, o efeito deslocamento é uma outra coisa. E para falar do efeito deslocamento, você tem que ir lá ao modelo ISLM. Veja, no modelo ISLM, você tem um ponto, né, de equilíbrio aqui, que é esse ponto A. Veja que que nasce do cruzamento da curva IS, que mostra o efeito do mercado de bens, é a relação de equilíbrio para todos os pontos do mercado de bens. Então, a curva IS, ela carrega em si todas as mudanças que são feitas no mercado de bens, ou seja, carrega em si os efeitos da política fiscal do governo e, portanto, do efeito multiplicador que eu acabei de mostrar para vocês. Dentro desta curva já está o efeito multiplicador e sempre estará o efeito multiplicador keynesiano. Okay? Já a curva LM mostra todos os pontos possíveis de equilíbrio na estrutura monetária, no mercado monetário. Tá, bom, isso vocês conhecem e, portanto, a LM, vocês sabem que ela mostra tudo aquilo que acontece com a política monetária. Vamos imaginar que, de repente, eu crio aqui uma política fiscal expansiva. Gente, se há uma política fiscal expansiva, eu estou mexendo no mercado de bens. Ou eu aumentei o gasto público, ou eu diminuí a tributação, se ela for expansiva. O que vai acontecer? A curva IS se desloca para a direita. Veja, quando a curva se desloca para a direita, numa política fiscal expansiva, reparem que houve aqui o aumento da renda. Não é? Ainda bem, porque é o que nós buscamos. Uma política expansiva, a renda aumentou, foi para este outro ponto. Notem que a taxa de juros subiu no ponto B. Não é? Isso é uma coisa interessante. Vamos raciocinar um pouco sobre essa expansão.
Tá certo que a renda aumentou. Foi de YE, que é o equilíbrio, para o ponto B, para YB. Agora a pergunta que fica é, essa renda aumentou no seu potencial, gente? Ela aumentou no máximo que ela poderia aumentar? Não. Veja, se a taxa de juros não tivesse aumentado, ó, se nós tivéssemos mantido aqui a taxa de juros no seu patamar de equilíbrio, reparem que o ponto que nós encontraríamos aqui, ó, seria o ponto C. Este ponto aqui. Veja, a renda seria muito maior lá em YC. O grande problema é que esta expansão da renda, ela poderia ser muito grande. E isso poderia ocasionar, por exemplo, inflação no médio prazo para a economia. E aí o que o Banco Central fez? Ele foi lá sorrateiramente e ampliou a taxa de juros. Porque quando ele amplia a taxa de juros, algumas pessoas que iriam investir desistem de fazer o investimento. Deixam o dinheiro lá no banco rendendo, numa aplicação. Então, o Banco Central, ele amplia a taxa de juros, ele tira um pouco de moeda do mercado para não deixar a renda explodir. É como se ele deslocasse no gráfico o ponto C para o ponto B. Este é o chamado efeito crowding out ou efeito deslocamento. Tanto faz. Então, o efeito deslocamento, ele ocorre quando você tem esse reflexo de juros. Quando os juros, ele captura uma parte do crescimento econômico. Perceba, ele pode acontecer e vai acontecer simultaneamente ao efeito multiplicador keynesiano, porque são dois efeitos diferentes. Não é? O efeito crowding out, ele mostra um freio e contrapeso econômico. Né? Eu sempre uso isso em sala de aula. É como se fosse a regulação dos poderes. Né? Quer dizer, um tenta limitar o outro. A mesma coisa acontece na economia. Sempre que o Ministério da Fazenda cria uma política fiscal expansiva e corre-se o risco de ter inflação, o Banco Central vai lá e trava um pouco a economia. Tira um pouco de moeda justamente para voltar a ter um equilíbrio no sistema. Né? Isso é uma coisa importante. Esse aumento, não é? Esse aumento de juros que acontece, ele é necessariamente provocado pelo governo? Na verdade, Cristina, não. Né? Na verdade, ele não é necessariamente provocado, aqui no caso, pelo Banco Central. Muitas vezes, isso pode acontecer de uma forma natural, por variações, né, do capital estrangeiro chegando e saindo. É possível que isso aconteça, porque a gente tem sempre que lembrar que a taxa de juros não é um botão de videogame. Lembra disso que eu sempre falo em sala? Né? Na verdade, a taxa de juros, ela reflete o preço da moeda nacional. Então, dependendo da escassez ou da abundância da moeda nacional, é que você vai definir a taxa de juros. Mas, normalmente, é o Banco Central que atua. Né? Na maior parte das vezes, é o Banco Central que atua enxugando um pouco o mercado monetário, para não deixar a economia explodir. Okay? O Banco Central, ele pode não elevar os juros? Pode. Certo? Ele pode não elevar, ele pode manter os juros naquele mesmo patamar, ele pode travar a taxa de juros. É possível que isso aconteça. Né? Ele só vai fazer isso se ele não sentir nenhuma ameaça inflacionária. Né? Fala, não, tá sussa, deixa a economia rodar. Beleza. Se ele olhar para a economia e falar, não, né, começou a gastar muito, bicho, vamos aumentar a taxa de juros, na hora ele segura com as rédeas aí monetárias. Tá? Essa é a ideia. Cristina, entendeu? Kleber, tudo bem? Legal. Muito legal. Aliás, saudade do pessoal aí do Rio, né? Cristina, eu sumi, né? Aí faz um tempão que a gente não consegue conversar. Espero que esteja tudo bem aí. Qualquer hora eu vou para aí. Bom, próxima aqui é
sobre economia brasileira de novo, né? Ou seja, história econômica do Brasil, certo? Eu não quero ver ninguém, mas ninguém falando que essa matéria se chama Formação Econômica do Brasil, né? Chega disso. Formação Econômica do Brasil é o nome de um dos livros que vocês precisam ler nessa matéria, certo? Mas o nome dessa matéria é História Econômica do Brasil. Vamos lá. Bolzan, por que a instrução 113 da SUMOC foi vista como uma discriminação contra o capital nacional? Bom, a instrução 113 da SUMOC, ela é criada e complementa a instrução 70 da SUMOC. Ela é criada, não é, lá durante a gestão de Eugênio Goudin, no governo Café Filho, né, no interregno de Café Filho, e ela complementa a instrução 70 da SUMOC. Se vocês se lembram, a instrução 70 da SUMOC, criada em 53, lá no segundo governo Vargas, a instrução 70, ela institui uma taxa tripartida de câmbio, eram 3 taxas de câmbio, uma taxa que era a taxa oficial sem sobretaxa, uma taxa oficial com sobretaxa fixa e uma taxa oficial com sobretaxas variáveis que poderiam ser positivas ou negativas. Nessa terceira taxa aí, um dos setores, você tinha 5 setores que lidavam com sobretaxas. O setor número 3 era o setor de bens de capital, na época, maquinário. Lógico, o Brasil tinha uma dependência gigantesca de capital importado, né? Você precisava importar. Se quisesse industrializar o país, tinha que conseguir importar esse maquinário. É um fato. E aí, não é, acontece uma coisa interessante, porque na instrução 70, no setor 3 de bens de capital, você faria leilões para comprar dólares, e esses leilões vendiam dólares mais baratos para aqueles indivíduos, para aqueles agentes econômicos que queriam comprar maquinário fora do país. Então, era para isso que servia esse setor 3. Essa história, certamente, vocês conhecem. O que a instrução 113 da SUMOC faz? Ela acaba com esse terceiro setor da instrução 70 da SUMOC. Aqui, uma coisa. Isso significa que a instrução 70 da SUMOC deixou de existir? Não. Significa que só um dos setores já não tem mais o leilão. O resto funciona normalmente. A instrução 113 da SUMOC complementa a 70. Né? Bom, então, né, basicamente o que você tem, né, nessa relação é que a 113 complementa a instrução 70 da SUMOC. Legal. O que é a instrução 113 da SUMOC? Antes, com a 70, você tinha o desconforto de ter que sair da tua casa, ir lá, arrematar dólares, ficar com divisas internacionais no teu colchão, sujeito a flutuações cambiais, até o momento em que você fosse remunerar o estrangeiro daquela máquina que você comprou. Isso, muitas vezes, gerava perda cambial. Isso, muitas vezes, gerava problemas para quem estava com as reservas paradas. Ok? E, claro, muitas vezes você chegava no leilão e não conseguia o melhor preço para o dólar. Não é? A temporalidade dos leilões afetava muito as compras internacionais de máquinas e equipamentos e os empresários, claro, precisavam dessas máquinas para rodar nas suas empresas. Então, tudo tinha que ser mais dinâmico. Bom, o que começa a acontecer com a 113? Com a instrução 113, quem se responsabiliza pelo pagamento da compra dessa máquina, quem se responsabiliza por enviar o dólar lá para fora, a divisa internacional, para remunerar o estrangeiro que está fornecendo o maquinário, é o governo. Então, é por isso que a gente diz, né, que a 113, ela institui as compras de maquinário de uma forma descoberta, sem cobertura cambial. Você, para comprar uma máquina nos Estados Unidos, não precisava ter dólar. Você chegava até o Banco do Brasil, ia lá, comprava a máquina em moeda nacional e era o governo que se responsabilizava pelo ônus cambial. Era o governo que tomava o prejuízo
caso tivesse oscilação cambial. Você não ficava com prejuízo na mão. O governo é que cobria a operação lá fora. Isso é uma operação descoberta, portanto, sem cobertura cambial, para quem estava comprando a máquina e o equipamento. Bom, é lógico, né, que isso afetava a vida daquelas pessoas daqueles agentes econômicos que produziam o capital nacional, que produziam máquinas e equipamentos aqui dentro. Por isso que era visto como uma discriminação contra o capital nacional, né? Você acabava trazendo um capital estrangeiro, importado, não é? E isso gerava um maior valor para as empresas, né, que traziam esse capital de fora, certo? Gerava um maior valor para essas empresas do que para as empresas nacionais, para algum capital nacional. Então havia ali sim uma discriminação contra o capital nacional, na medida em que uma empresa estrangeira que entrava com máquinas e equipamentos, ela tinha um valor muito maior do que a empresa nacional aqui, que tinha que comprar lá fora o maquinário ou mesmo produzir o seu capital aqui dentro, não é? Então havia essa discriminação, de fato, né? Aqui, Cristina, as sobretaxas na Instrução 70 da SUMOC eram cobradas quando você comprava o lote de dólares lá no leilão, né? Então, eu comprei uma máquina nos Estados Unidos, e aí eu preciso de dólares, eu vou até o leilão, no setor 3. Quando eu compro a máquina, lá no setor... Perdão, quando eu compro o lote de dólares no setor 3, o que acontece? Eu tenho que pagar ou, né, é abatido uma sobretaxa, certo? Mas quem paga é quem está mexendo com aquele lote de dólares, certo? Muito bom. Então, essa 113 está explicada. Próxima. Essa daqui, eu tenho certeza que essa é uma das questões mais complexas, né, que a gente tem. Tem uma pergunta aqui do Jackson, deixa eu ver. Posso afirmar que a Instrução 113 desenvolveu um papel similar, grosso modo, e tão importante para o PSI, quanto a aquisição de estoques para a defesa do café? Jackson, certamente foi uma grande ferramenta, foi a ferramenta que mais aprofundou o processo de substituição de importações, né? Tanto a Instrução 70 quanto a sua complementação, a 113, de fato isso é o grande ferramental do processo de substituição de importações. Agora, numa questão de terceira fase, eu não gostaria que vocês fizessem essa correlação tão imediata, né? Que o estoque, a aquisição de estoques na política de defesa ao café, a aquisição de estoque está para o café, assim como as instruções estão para o PSI. Não faça essa relação. Saiba que são duas ferramentas importantíssimas naqueles períodos, mas não faça essa correlação, certo? Isso aí, academicamente, vai ter um problema e a banca não vai gostar. Feito? Próxima questão. Essa daqui é bastante difícil, não é? Uma pergunta sobre uma questão do CESP muito complexa. Dá para a gente aliviar o impacto, né? Mas ela é uma questãozinha um pouco mais chata. Veja só, tem dificuldade com questões que cobram análises intertemporais dos agregados macroeconômicos, como essa. De acordo com os keynesianos, então ele está falando do postulado keynesiano, né? Está falando aqui sobre a ótica keynesiana, que não é a ótica liberal. São coisas diferentes, não é? Na relação entre o nível geral de preços, inflação, da oferta de trabalho e do produto, um aumento no nível esperado de preços irá deslocar a curva de trabalho, o que, por sua vez, reduzirá o salário nominal e o nível de emprego, aumentando o produto. Bom, então, vamos tentar entender o que ele está colocando aqui, certo? Veja só. De acordo com os keynesianos, na relação entre o nível geral de preços, da oferta de trabalho e do produto,
um aumento no nível esperado de preços. Está dizendo, ó, né, o nível de esperado de preços é aquele preço futuro. Então, ele está dizendo, ó, empresários, esses caras estão achando que o preço vai subir no futuro, certo? Para o empresário, pelo lado da oferta, gente, se o nível de preços esperado será maior, esses caras têm um incentivo para produzir, certo? Com certeza, não é? Você vai amplificar a produção, certo? Porque se o preço da economia vai subir, isso é um incentivo para o ofertante, certo? Para o ofertante. Um aumento no nível esperado de preços irá deslocar a curva de trabalho. Vai deslocar a curva de trabalho? Vai, porque se os empresários eles estão vendo um preço futuro alto e tem incentivo para produzir porque vão ganhar no futuro, porque vão ter um preço maior no futuro, a ideia é que a curva de trabalho se desloque na medida em que você procure mais trabalho. Você vai procurar mais trabalho, você vai aumentar o volume de trabalhadores necessários na economia, né? Os empresários vão procurar mais trabalhadores, vai gerar emprego. O que, por sua vez, reduzirá o salário nominal? Bom, aí não, né? Porque, veja, o salário nominal é aquele que varia com o preço no longo prazo. Não é isso? Se o preço vai aumentar no longo prazo, é muito provável que o salário nominal aumente no longo prazo. Mas isso a gente não pode afirmar. Agora, com certeza não vai reduzir, porque a gente também não pode afirmar. É muito pouco provável que ele reduza, né? Então, aí já tem algo estranho. Se o preço vai subir, é o salário nominal que vai responder, e não o salário real. E o nível reduzirá o salário nominal e o nível de emprego? Não. O nível de emprego vai subir no curto prazo, certo? Ele não vai diminuir, né? Ele não vai reduzir, certo? Isso é uma coisa importante, né? Porque os ofertantes eles vão procurar mais gente para trabalhar. Fundamental. E aí aumentando o produto. O produto vai subir? Vai sim. O produto pode subir no longo prazo, né? O produto pode subir, por quê? Porque está todo mundo antecipando a elevação dos preços, porque os caras querem, né, vender com um preço maior. Então, a questão está errada, porque disse ali que o salário nominal e o nível de emprego vão reduzir, né? Mas vai aumentar o produto, por incrível que pareça. Isso é a visão keynesiana, é a visão da oferta, né? Quanto maior for a oferta, mais você estabiliza o sistema. É diferente do raciocínio ortodoxo, em que para você estabilizar normalmente, você reduz a demanda, né? Para os keynesianos, a tendência é que você amplie a oferta, como foi feito lá, né, no processo de substituição de importações. Quando você vê que existe capacidade ociosa, você tenta completar a capacidade ociosa, ampliando produtividade, como o Celso Furtado colocou, não é? Então, você vai ampliar ou mesmo emite moeda para jogar a estrutura para cima, para você conseguir equilibrar a economia num outro patamar, certo? Então, isso é algo importante, é uma visão bem diferente daquela que normalmente nós carregamos da ortodoxia, certo? Tá aí, então, né? Essa é uma dúvida importante aqui, bem importante. Bom, próximo. Aí, ó, e, aliás, aquela dúvida anterior, ela, de certa forma, é complementada por essa aqui. Veja a primeira aqui, ó, desse aluno ou dessa aluna. Em 1951, uma das propostas da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos era o aumento da produtividade da mão de obra, aí visto como forma de combater a inflação. É possível isso? Com certeza absoluta. Por quê? Porque se você aumenta a produtividade da mão de obra, você aumenta a oferta.
aumentando a oferta, aprofundando o processo de substituição de importações, ampliando o número de empresas no país, né? Você vai aumentando a oferta, chegar a um equilíbrio superior. Não é? É possível. E aí, continua. A relação entre o aumento da produtividade da mão de obra e o combate à inflação se dá por uma adequação entre oferta e demanda? Sem dúvida. É isso que eu expliquei. Você aumenta a oferta, que o preço cai. Você gera abundância no sistema, o preço cai. É isso que se pensa, né, na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Aliás, isso é uma teoria cepalina, inclusive, né? Tem um viés cepalino muito importante, né? Muito importante. Ok? E aí, tem uma outra pergunta aqui. Em 1958, o governo JK promove uma contração econômica gradual. É verdade, né? Porque ele tenta o PEN, né? Um programa, né, de estabilização monetária. É tentado esse programa de estabilização monetária, mas as exigências do Fundo Monetário Internacional e muitas outras exigências também de credores acaba inviabilizando esse PEN, acaba inviabilizando a tentativa de estabilização monetária. Ele teria que romper grande parte dos postulados, né, dos setoriais do plano de metas, e isso afetaria toda a condução da política econômica. Ele abandona essas negociações. E aí ele parte para uma contração econômica gradual, que não dá muito certo, né, não dá muito certo. Na verdade, o plano de metas ele demandava expansões de grande medida, né, e não tinha como fazer uma contração econômica gradual de fato. Né, e isso vai explodir a inflação no período, certo? Ele não consegue, né, com essa contração econômica gradual, segurar o impacto inflacionário. E aí o custo de vida vai subir exatamente porque você tem um processo inflacionário. No final do plano de metas vai ter uma inflação de 40%. É uma inflação muito alta para aquele período, né? O custo de vida sobe muito, apesar do elevadíssimo crescimento econômico. Então, é uma característica importante, né? Ele tenta esse programa de estabilização monetária, o plano de estabilização monetária, não dá certo, tenta uma contração econômica gradual, mas ela não é suficiente para segurar os preços. O plano de metas, ele demandava muito investimento. E aí, chega num ponto que você não consegue mais controlar. Ok? Então, estão explicadas as duas dúvidas aí. Tem uma outra dúvida aqui sobre 113. Essa informação de que a instituição acabou... Legal. Né? Vamos lá. Então, a Isabela está dizendo o seguinte: essa informação de que a instrução acabou com o setor 3 é nova para mim, pois pensava, inclusive, que a instrução só tinha efeito se a taxa de câmbio para capitais fosse menor que a taxa de câmbio para bens de capitais. Senão o investidor estrangeiro iria preferir comprar dólares em vez de esperar o leilão de licença de importação a descoberto. Não era isso? Na verdade, Isabela, sim, né, você começa a ação da 113, né, utilizando a 113, apenas para compras de volume muito alto, ou então quando você tinha inflexões no dólar, certo? Que inviabilizariam uma compra mais barata no setor 3. É verdade, certo? Isso é o que começa a acontecer. O grande problema, Isabela, é que logo, não é, se percebe que as inflexões do dólar para esse setor, para esse mercado, as inflexões são tão drásticas que quase nunca valia a pena ir para o setor, para o leilão. Né? Naturalmente, você vai desmantelando o setor 3 de leilões. Ok? Então, a gente diz, né, que a 103 ela desmantela o setor 3, ela extingue o setor 3, porque praticamente você não tem motivo para ir arrematar dólar. É melhor que você compre estruturas de bens de capital.
Porque as variações das taxas são sempre muito mais altas. Dificilmente no leilão você consegue estabilizar uma taxa num patamar menor, ok? Isso vai levar, não é, a críticas, por exemplo, certo? A críticas fortes com relação àquilo que a gente chama de confisco cambial. O governo começa a demandar tanto dólar, não é? E ele paga pouco para o cafeicultor, por exemplo, que é um exportador, o cara exporta, traz dólar. O governo paga barato nesse dólar, porque o governo sabe que vai ter que criar uma cobertura cambial posterior. Então, o cafeicultor, ele se sente, né, diria, o cara fica puto, né? Porra, eu exporto, trago dólar, o cara não me remunera em quase nada no dólar. E depois, para garantir as vontades da indústria, vai lá e faz um processo de compra bem mais barato. Sacanagem. Né? Então, esse é o movimento que se dá ali. Na verdade, a 113, ela naturalmente vai extinguindo o processo de leilão. Né? Isso, aqui eu estou falando de leilão de dólar, não estou falando dos leilões, né, de licenças para a importação, certo? Isso é uma outra estrutura, ok? Aliás, a instrução 70 da SUMOC, ela diminui muito esse processo, quase zero, né? Tá? Aqui eu estou falando de dólar. Você entendeu, Isabela, o que eu coloquei aqui? Legal, ótimo. Muito bom. E, por fim, temos aí uma de micro, que eu achei interessante essa dúvida. Ó, em um mercado perfeito, a maximização da produção no gráfico é um ponto diferente de equilíbrio do mercado. Na verdade, são estruturas gráficas diferentes, tá? Mas o ponto de maximização vai ocorrer ali, né? Você vai maximizar o lucro e é naquele ponto em que você tem toda a dinâmica de mercado estabilizada. É correto dizer que o equilíbrio é no ponto em que a receita marginal é igual a custo médio, que é igual a custo marginal? Não. Eu vou mostrar para você no gráfico aqui. Ó. Veja, a estrutura toda de maximização do mercado perfeito, tá? Então, vamos colocar no eixo Y, vamos colocar custo marginal, receita marginal, custo variável médio e custo médio. Esse é um gráfico que vocês conhecem. No eixo X, nós vamos colocar quantidade, certo? Qual é o desenho do custo marginal? Sempre começa lembrando do custo marginal, você lembra o gráfico todo. É o desenho lá do símbolo da Nike. Lembram? Esse é o custo marginal. O custo médio e o custo variável médio, eles cortam essa curva de custo marginal, né, dessa forma como está colocada aí no gráfico, nos seus pontos mínimos respectivos, né? No mercado perfeito, se vocês se lembram, uma empresa sozinha, um agente de oferta sozinho, não pode condicionar o preço. Ele não tem como impor o preço. Então, todos são tomadores de preço. Não é? Eles não podem definir nem o custo e nem o preço. Então, eles aceitam aquilo que vem do mercado. Nesse caso, o preço ele vai ser sempre o mesmo, independentemente da quantidade ofertada, da quantidade vendida, certo? Isso significa que a receita marginal ela é horizontal, como vocês estão vendo no gráfico. O ponto de maximização, gente, ocorre, né, o ponto de maximização da produção e do lucro acontece quando a empresa ela vende a última unidade que gera lucro. Todas as unidades que geram lucro, não importa se o lucro é grande ou pequeno da unidade. Se gerou lucro, a empresa vai produzir. Agora, vai chegar um ponto em que já não vale mais a pena produzir. Veja, qual é este momento? Em que momento já não vale mais a pena produzir? Ora, não vale a pena produzir quando o custo marginal é maior do que a receita marginal. Logo, você vai maximizar o lucro total até o ponto A. Até o ponto A. Para além do ponto A, não tem maximização, certo? Então, tudo vai acontecer neste ponto aí. Esta é a quantidade de maximização, certo?
A estrutura de maximização, como vocês estão vendo no gráfico, ó, iguala a receita marginal ao custo marginal, que é igual ao preço de equilíbrio. A este preço aqui, ó. Esta é a condição de maximização. Veja que isso não tem nada a ver com o custo médio, tá? Porque o custo médio está num outro patamar aqui embaixo, ó. Nós estamos falando só de receita marginal e de custo marginal. Ok? Então, essa é a estrutura. Certo? Uma outra coisa que é perguntada ainda nessa dúvida aqui ocorre hoje a desindustrialização no Brasil? Ocorre. Né? Na verdade, nós temos um movimento de desindustrialização importante em curso. Né? O Brasil passa por uma reprimarização, é horrível essa palavra, né? da pauta. Não é? Isso é um reflexo, naturalmente, de duas coisas. Primeiro, de um agravamento da dinâmica de produção industrial no Brasil, maiores dificuldades e capacidade ociosa gerada. De um lado. Além disso, não é? De outro lado, você tem elevação de preço de commodity internacional, commodity primária internacional. Então, isto acaba gerando uma mudança de eixo dinâmico da estrutura industrial para a dinâmica primária exportadora, ok? Isso é um problema. Claro que isso não é bom para o país, né? Você acaba focando em produtos, né, com um menor valor agregado, certo? Isso compromete o andamento da pauta, não tenha dúvida disso, não é? Essa desindustrialização ela também é conhecida como doença holandesa, né? A mesma estrutura. Tá aí, ó. Estas foram as perguntas que eu separei, né, para comentar com vocês, né, para discutir um pouquinho com vocês. E, lógico, né, eu acho que é muito produtivo a gente falar sobre isso e discutir essas coisas todas. Né? Uma coisa que eu queria perguntar para quem está assistindo aqui, né, tanto o pessoal do Facebook como o pessoal que está assistindo aqui, né, ao vivo na sala de aula, foi produtivo isso para vocês? Ajudou? Sim? Legal. Então tá, porque assim, olha, eu estou tocando, né, uma turma com uma turma de pré-TPS, né, que já vem há algum tempinho aqui no IDEG, e eu propus para eles fazer um plantão de dúvidas, certo? Então, toda semana eu vou fazer um plantão de dúvidas, era para ter feito semana passada, eu não consegui fazer, nessa semana eu vou fazer. Nessa semana eu não vou conseguir liberar para todo mundo esse plantão de dúvidas, mas na outra semana eu gostaria de fazer um outro plantão desse para vocês. Então, vale essa mesma estrutura, eu vou pedir para o pessoal depois do IDEG já manter essa mesma página, né, aí, vocês recebem um convite, a gente faz mais um plantão de dúvidas, tá bom? Isso é uma forma interessante. Agora, para a turma, né, para a minha turma do IDEG, o nosso plantão de dúvidas é sexta-feira, ok? Não é esse plantão aqui que é um plantão aberto, né? O nosso é sexta-feira, vão ser todas as sextas-feiras. Fechou? Tá, então. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, então, gente. Fico muito feliz de ter ajudado demais. Oxalá abençoe, certamente eu agradeço demais. Muito bom. Então, gente, fico à disposição de vocês aí, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem pelo Facebook ou pelo WhatsApp, quem tiver, tá ok? Ou pelo meu e-mail, é meu nome, Marcelo, com 2 L's, @gmail.com e pau na máquina, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, gente! Tchau, tchau!